bola para a brasileira. O juiz da penalidade máxima. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Trave é Pênalti. Nessa edição hoje falaremos bastante sobre Premier League e principalmente sobre a rodada final do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passada mais detalhada comentando sobre surpresas, decepções, destaques do campeonato, enfim. É sobre isso que falaremos hoje. Meu nome é João Marcos Mafra, não estou sozinho, eu estou hoje com os meus queridos companheiros fiéis que sempre estão comigo. Kelvin, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala, rapaziada, mais um podcast e hoje Brasilzão da massa, vamos que vamos. Hoje eu também, para variar, tenho a companhia dele, o cara que mais me odeia na face dessa terra, Soriano, seja bem-vindo. Tô cansado de receber essa introdução já. É isso aí, se vão falar de Brasileirão, vou falar de Corinthians. Se vai falar de Corinthians, eu tô triste. É isso então, vamos começar falando só os resultados da Premier League, não vamos alongar muito. E vamos começar falando dos resultados da Premier League. Pela rodada 26, nesse fim de semana, tivemos alguns jogos bastante interessantes, como Manchester City e West Ham, duas equipes na zona Champions League, 2-1 para o City. Também tivemos jogos bostas, como West Bromwich e Brighton, 1-0 para o West Brom. Leeds e Aston Villa foi 1-0 para o Villa fora de casa. Newcastle e Wolverhampton, empate 1-1. Palace e Fulham, como se previu, um jogo bosta, 0-0. Leicester perdeu para o Arsenal dentro de casa, 3-1. O Tottenham enfiou 4 no Burnley, dentro de casa. Chelsea e Manchester United empataram em 0-0. O Liverpool ganhou 2-0 do Sheffield United. E, para fechar a rodada, Everton venceu 1-0 o Southampton e segue brigando lá em cima. A gente deu uma passada rápida, porque o foco da nossa edição de hoje, como já foi avisado, será sobre o Brasileirão. Então, acelerando aqui, vamos falar direto de Bundesliga. Kelvin, traga pra gente as informações. Tivemos aí rodada de Bundesliga nesse fim de semana. O Bayern venceu o Colônia por 5-1. Teve 2 gols do Lewandowski, muito bom. O Borussia Dortmund ganhou do Arminia. O Arminia que conseguiu um jogaço contra o Bayern na última rodada. O Borussia meteu 3-0. Gol do Reinier. Reinier metendo gol aí, primeiro gol dele pelo Borussia. E não é novidade, o Leverkusen perdeu em casa pro Freiburg por 2-1. Então, já que nosso querido Abel não está presente hoje, para a La Liga temos o substituto. Soriano, é com você. É isso aí, rodada da La Liga. Tivemos Sevilla e Barcelona, vitória do Barça 2-0 para variar, gol do Messi. O Atlético de Madrid, mais líder do que nunca, venceu o Villarreal por 2-0. Real Madrid empatou em 1-1 com a Real Sociedade em casa. Vinícius Júnior salvou. Terminamos La Liga, vamos avançando para a Série A Team, os jogos importantes da rodada. O Milan, no jogo que fechou a rodada, venceu a Roma por 2-1 fora de casa e segue a caça ao líder Internazionale, que ganhou do Genoa 3-0 e segue mais líder do que nunca. Também tivemos o Napoli vencendo o Benevento, mesmo com 1-, 2-0. Juventus empatou com o Hellas Verona, segue numa campanha decepcionante 1-1. E também tivemos o Bolonha ganhando da Lazio, grande tropeço da equipe da capital, 2-0. E o Sampdoria perdeu para a Atalanta 2-0 e segue na briga por vaga nas competições europeias. Avançando aqui para a final, tivemos a final da Copa do Brasil. Ontem, que a gente está gravando segunda-feira, foi ontem, domingo, o Palmeiras ganhou de 1-0 da equipe do Grêmio, gol marcado pelo Gustavo Gomes. Se quiserem fazer algum comentário sobre o jogo, fiquem à vontade. Que jogo horrível, cara. Achei que tava vendo uma luta do UFC, velho. O Luan fez o que todo vascaíno queria fazer: dar uma cotovelada na cara do Diego Souza. Nossa. Ai, pior que é verdade, porque eu tô rodeado por vascaíno por aqui, todo mundo odeia ele. Enfim, destacando mais uma vez o grande desempenho da defesa do Palmeiras, que não deixou o Grêmio se criar no jogo mesmo no finzinho, quando passou a usar vários atacantes. Uma decepção do jogo foi o atacante PP, que é o grande destaque do Grêmio, sumiu no jogo, não fez nada. O PP não joga nada desde as especulações dele para sair pro Porto. Aí acertou e tá jogando pior ainda.
Desde que ele E quando postou lá chegar da no Porto, o cara vai virar o Cristiano Ronaldo, quer ver? Já que saímos da Copa do Brasil, vamos pro Campeonato Brasileiro, que se encerrou nessa quinta-feira. Tivemos um campeão, Clube de Regatas do Flamengo, pela segunda vez seguida. Se quiserem contar um pouquinho das emoções do título, fiquem à vontade. Pô, foi legal demais, cara. Foi muito emocionante, cara. E eu torci pro Flamengo, porque eu não gosto do Inter. A hora que o Denilson fez aquele gol, eu já tava puto. Graças a Deus o juizão tava lá com nós pra colaborar. E o Corinthians é o Corinthians, né, mano? Não jogou a porra do campeonato inteiro. Na última rodada os caras deu a vida. O Abel até falou, né, na beira do campo lá, que tava ganhando um bicho do caralho pra segurar o resultado. E foi isso mesmo, mano. O Corinthians conseguiu segurar o Inter e o Flamengo é campeão. Eu acho até merecidamente, porque o Inter não fez por merecer. Vou te falar, eu acho que esse bicho que devem ter pago, o pessoal do Corinthians deve pagar o salário do ano inteiro, cara. Que isso? Os caras Difícil, hein, cara. Difícil. Os caras Não, sem considerar os emprestados, que isso aí ninguém liga. Falando do elenco. Irmão, só o Jô e o Gil ganham 800. Cara, muito merecido o título do Flamengo, que teve um campeonato até irregular em alguns momentos. Demorou muito a acertar com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni ainda não está totalmente acertado no Flamengo, ainda erra muita substituição. Perdeu pro São Paulo merecidamente. Jogou. É incrível como o Flamengo joga mal contra o São Paulo. E acho que o flamenguista que tirou aquela bola do Lucas Ribeiro no último lance, velho. Se fosse qualquer outro jogo, ia ser gol. O Lucas Ribeiro, que é canhoto, mesmo sendo zagueiro, velho. Tava muito perto do gol, a bola por cima, absolutamente incrível. Sem contar os outros vários gols perdidos. Lucas Ribeiro, no finzinho de jogo, perdeu uns 2-3 gols ali na área, cara. Incrível. E não dizendo que foi erro de arbitragem, cara, mas eu não daria falta no Cássio. Eu não achei que o Abel Hernandes fez a falta no Cássio. Eu achei que o Cássio veio de encontro no Abel Hernandes. Mas a interpretação, título merecidíssimo, o Inter não mereceu vencer e é isso aí. Uma coisa da falar que o Inter mereceu vencer foi a arrancada do Abel. Que tirando isso, e o primeiro turno do Kudê que foi bom, mas tirando isso, tomou gol do Davó, velho. Tomou um gol do Davó na arena. Golaço ainda. Cara, mas... Porra, o Corinthians fez um monte de gol com um jogador muito merda esse ano, cara. Pelo amor de Deus. Nosso artilheiro foi o Jô, cara. E o vice foi o Luan. Meu Porra, Deus. eu acho que o artilheiro tinha sido o Bozelli, velho. Então, você tem 5 mano. gols na temporada. O Luan, ele é tipo o cara do Garbage Time, tá ligado? O Luan é tipo o cara do Garbage Time. Ele só entra no jogo bosta e faz gol. Verdade. É o Lu Williams, tá ligado? Só faz por um garbage time agora. Aquele gol contra o Fluminense lá, que ele levantou os bracinhos assim, eu fiz gol. É um milagre, senhoras e senhores. Como é que eu defendo o Luan, mano? Eu tento, mas não consigo defender o Luan. Inclusive, falando de São Paulo, também tivemos a briga pela última vaga na fase de grupos da Libertadores, que pode se tornar um G5 caso o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil. O São Paulo venceu o seu jogo e, por consequência, se classificou para a fase de grupos. Mas o Fluminense deu trabalho até o fim, ganhou o seu jogo da última rodada. O Fluminense fez uma campanha muito surpreendente, cara. Eu acho que nem o mais otimista dos torcedores do Fluminense esperava uma equipe brigando até o último segundo pela vaga na fase de grupos e ainda pode chegar lá. É realmente uma campanha em tanto da equipe tricolor, comandada por Odair Helman e Marcão. Esse time do Fluminense é tipo orgia de pedófilo, mistura os velhos novinhos. Cheio de doce, cheio de moleque. Que isso? Coisa que se fale, cara. Meu Deus. Por que eu tô rindo dessa porra? Nossa, eu tô me sentindo... Eu vi essa piada no Twitter, velho. Nossa, tô me sentindo retardado agora. Caralho. Não que eu não seja mais, né? Acho que tudo tem limite na vida. Ele é um gênio pra fazer piada, né, cara? Quando o Abel não tá aqui, a graça é o Soriano fazendo piada merda. Muito bom. E esse time do Fluminense, cara, surpreendeu muita gente porque não é um elenco muito, muito caro, não é um elenco muito prestigiado. Um dos melhores jogadores dos caras tem quase 40 anos, que é o Nenê, que fez um baita campeonato. O centroavante dos caras é o Fred. O Fred é acabadaço. E sendo útil pro Fluminense, querendo ou não. E uma grande campanha do Fluminense aí, do Odair e do Marcão, que são dois bons treinadores. O Marcão até demorou um pouquinho para acertar, né? Mas conseguiu aí fazer o time jogar. Conseguiu pegar o que era bom com o Odair e pegar o que não era bom
e fazer se tornar bom que com a metodologia do Marcão, que acertou muito bem esse time do Fluminense. Xerém. Tem uma coisa, né? Xerém, não é possível. Agora você é moleque bom, né, mano? Esse ano, aquele Martinelli, o volante muito bom. O Calegari, baita lateral. Impressionante o que acontece na Xerém. Tem o Luiz Henrique, John Kennedy, os caras surgiram no meio do nada. Tipo, os caras saiu agora, né? O Marcos Paulo, por incrível que pareça, eu acho que ele é até o pior, né, desses aí, cara. Acho que ele até teve muito hype porque apresentou, cara, sinceramente. É português, né, cara? É gringo, então obviamente vão falar bastante, mas outro destaque a ser feito no campeonato foi a arrancada no finalzinho do Corinthians, que parecia uma equipe que ia brigar lá embaixo. Parecia que esse ano ia ser uma tragédia total, e o Mancini conseguiu recuperar a tempo e fazer o Corinthians ter um final de campeonato minimamente digno. O ano do Corinthians era pra ser uma de reconstrução, só que o torcedor não entendeu isso, então a cobrança vem. Mas o Corinthians jogava muito mal antes do Mancini chegar, principalmente com o Coelho, cara, um time muito ruim, velho, o time não jogava nada. E o Mancini chegou, com o mesmo elenco, ele injetou um ânimo lá que eu não sei, cara. O Casares virou um Pelé, o Mosquito virou um Messi, o Corinthians rendeu demais. O Corinthians tem jogos muito bons, cara. Fez um 5-0 no Fluminense. O Jô virou Peter Crouch. O Jô virou um morto, o Jô virou um poste. Isso é verdade do Jô. Não tá bom ainda, né? Mas o que o Mancini fez aí, cara? Muito time brigou pra não cair, né? Muito time passou ali, né? O Corinthians passou ali, o Grêmio chegou a estar ali, o Atlético Paranaense, o Bragantino. Acabou que no final ficou 4 lá que foram os piores mesmo, mas que campanha do Mancini, que pra mim é o melhor técnico do campeonato, já vou adiantar. É o Mancini o melhor técnico do campeonato pra mim. O Corinthians tem um grande sistema defensivo, cara. Muitos jogadores ali de qualidade. O Cássio, querendo ou não, em uma fase, é um goleiro ainda, ok. O Walter também é muito bom. O Fagner, melhor lateral direito do Brasil, tranquilamente. O Gemerson, que chegou muito bem também. O Gil... Gemerson, muito bom. O Gil, mesmo não indo tão bem, o cara ainda teve um bom trabalho na zaga do Corinthians, por que pareça. O Gil é muito irregular, cara. O Gil tem jogo que parece o Sérgio Ramos, tem jogo que parece, sei lá, o Manuel, tá ligado? O Bruno Mendes jogou demais. O Bruno Mendes é muito bom zagueiro, cara. O Fábio Santos tá muito bem também. O Fábio Santos, pra mim, é a maior surpresa aí do Corinthians, porque morto no Galo, ninguém esperava mais que o Fábio Santos fizesse alguma coisa na elite do futebol brasileiro e, porra, muito bem. Mostrando que ele sempre foi, que é um bom batedor de pênalti, sempre matando seus golzinhos ali, mas um cara muito bom no ataque e na defesa. Ninguém sabe o que aconteceu, acho que ele estava jogando dopado. E outra surpresa também é o Mosquito, né, cara, que cresceu muito de produção. O Mosquito foram anos e anos aquela promessa de vai, não vai, ninguém sabe se ele vai, enfim, passar a render ou se ele vai continuar decepcionando, e parece que ele tá começando a mostrar um desempenho bom e ajudar o Corinthians. Eu quero falar um destaque, um cara que eu sou muito fã, que é o Cantígio. É muito bom o Cantígio, cara. Esse cara é muito bom. Achei que ele já tinha saído. Não, tá lá ainda. O Corinthians tem muito talento no Corinthians. Tem o Xavier, que é um baita no volante também. O Casares mesmo. O Luan, querendo ou não, tem talento. O Jô. Não era o time pra passar o que tava passando. O Cine conseguiu recuperar os caras. A mesma situação, por exemplo, que aconteceu com o Vasco, cara. Muitos problemas extra-campo, entendeu? Com a diferença que o elenco do Vasco já era ruim, entendeu? E o Corinthians tinha certo talento. O elenco do Vasco não é tão ruim para ser rebaixado, porque se você me falar que no papel o Vasco é pior que o Fortaleza e o Sport, eu vou te esganar. Porque o Vasco tem muitos talentos, muitos jogadores úteis, só que, pelo amor de Deus... O Vasco não tem treinador, cara. Exato, Ricardo Sapinto e Luxemburgo, péssimos, cara. O Ramon ainda tirou uma coisinha, mas tinha um futebol medíocre, foi bem demitido. O Vascaíno chora até hoje, mas ele foi bem demitido, porque ele foi demitido antes de 2 partidas muito difíceis, que com certeza o Vasco ia perder, e o Ramon ia ser demitido de um jeito ou de outro. Mas a contratação do Sapinto foi errada. O do Luxemburgo, pra mim, foi perfeita a contratação, mas ninguém sabe o que aconteceu com esse cara, velho.
O Luxemburgo simplesmente achou que era o mesmo time, botou Thales, Magno e Pikachu como se fossem velocistas, não acertava a escalação de jeito nenhum, morreu abraçado com o Léo Gil e com o Carlinhos, demorou a botar o Ricardo Graça no time. Foi uma série de cagadas aí do Luxemburgo que culminou no rebaixamento do Vasco, justíssimo. Eu vou te falar, entre o Sapinto que veio depois e o Ramon, eu definitivamente preferia manter o Ramon, cara, porque apesar da equipe ter jogado futebol bem irregular, começou muito bem, e depois decaiu, ele conseguia ganhar pontos, entendeu? Conseguia uns empatezinhos, uma vitória chorada aqui, outra ali, e isso faria muita diferença no campeonato, visto que o Vasco só caiu por conta do saldo de gols. Se tivesse empatezinho a mais, provavelmente o Ramon conseguiria no lugar do Sapinto, o Vasco teria se salvado da queda. O Vasco teve jogos que dava pra ter ganhado tranquilo, cara. Os que eu assisti, assim, o jogo contra o Corinthians, cara. O Vasco ter ganhado aquele jogo ali com o time rebaixado, mano. Os dois jogos que o Corinthians, aliás, os dois jogos contra o Corinthians, tanto em São Januário, tanto na Arena. Dois jogos que o Vasco deveria ter ganhado e poderia ter ganhado. O Vasco não pontuou em São Januário porque teve uma falta escandalosa do Fábio Santos em cima do Guilherme Paredes, que graças a Deus foi embora, que homem ruim. Mas a falta escandalosa no segundo gol do Corinthians. Só pra deixar claro que o Vasco merecia ter ganho aquele jogo, que pra mim foi o melhor jogo do Ricardo Sapinto. Que foi o único jogo que ele foi ofensivo. Cara, tomamos um gol do Ribamar, velho. De letra. Do Ribamar de letra. De letra. Mas levaram o Deveralto também, vai. Estão kits, né? É uma outra surpresa no campeonato, como vocês citaram, até o Atlético Paranaense começou também uma temporada muito ruim. Só temporada muito ruim, a tendência era brigar para não cair, mas o Paulo Autuori fez um fim de trabalho muito digno, cara. O Atlético Paranaense terminou no top 10, se eu não estou enganado, do Campeonato Brasileiro. Nono. É uma colocação de quase todo ano. E o elenco é muito, muito fraco, esse elenco do Atlético Paranaense, cara. Paulo Autuori conseguiu tirar leite de pedra. Incrível. O Atlético Paranaense tem um monte de jogador pereba no time e os caras sempre vão bem, cara. Nunca vi isso. O Atlético que o Autuori montou é muito boa. Tirando o jogo contra o Corinthians, que foi 3x3, foi um puta jogo estranho. Mas a defesa do Atlético é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Pedro Henrique, Thiago Heleno. O Abner cresceu muito de produção também, depois da vinda do Autuori. O Abner que era muito criticado. E o lateral direito também, se eu não me engano, eu acho que é o Kelvin, que vem sendo titular também. Muito bom lateral. E o Santos, goleiraço o Santos. Tem o Jonathan também. O Jonathan que vai sair agora pra próxima temporada. Vou te falar, cara, o Jonathan tem cara de Botafogo ou Vasco. Muita cara disso. Vou te falar, eu aceitaria de braços abertos ele no Botafogo, cara. Cara, pra Série B é baita reforço. Ele perneta é melhor que Kevin, Barrandegui, qualquer merda que jogou no Botafogo esse ano. Incrível. Vamos falar do Botafogo, cara. A grande decepção, talvez, do campeonato. O elenco no elenco não era lá essas coisas, mas acredito que não era um elenco pra brigar pra ser lanterna, cara, com todo respeito. E a grande decepção do Botafogo foi o Honda, né, cara? O Honda chegou, fez militância e foi pro largou. Não, o Calu foi. Cara, acho que o Calu ainda quando chegou, eu já imaginava que o Calu não ia ser tão bom assim. O Calu tá velho, cara. O Calu já não é um grande jogador faz tempo, então o Honda eu esperava uma coisa, mano. Também colocaram. Não, mas pior que quando o Honda jogava, o time não ia mal, cara. Só que enquanto o Autuori tava, que foi o melhor momento do Honda no Botafogo, ele acabava sendo muito poupado, até por ele não ser nenhum garoto, entendeu? Então a equipe perdia muito. O Botafogo fez um jogo contra o Corinthians na Arena muito bom, cara. 2x2. O jogo empata no final, o Honda fez um belo jogo, cara. O Calu fez. Cara, eu vou te falar, eu fiquei com muita vontade de matar alguém naquele jogo, cara. Cara, uma coisa que inclusive aconteceu muito no primeiro turno foi sofrer gol nos acréscimos, derrota, empate. Botafogo
se não tivesse levado tanto gol assim nos acréscimos, poderia até ter se salvado de repente, cara. Foram muitos pontos 2020, cara. 2020 é o ano que cai naquela lista lá de coisa que só acontece com o Botafogo. O Benevenuto era bom zagueiro, só fez merda. Surge jogador bom, mas o time é uma bosta. É incrível, cara. Não, surge o Matheus Nascimento da base e o treinador quer colocar ele e o Matheus Babi de ponta. O Botafogo, entre os 3 grandes que caíram, pra mim é o que tem menos chance de subir, velho. Não, eu acho que o Botafogo tem um caminho definido até a falência, cara. Porque eu, sinceramente, no momento eu não vejo nenhuma salvação pro Botafogo, mesmo que me pareça que eles têm um projeto legal pro Botafogo. Cara, a situação é crítica. Não tem dinheiro, o jogador que sai a preço de banana, o Caio Alexandre vai pra MLS, troco de bala, cara. E é essa a realidade do Botafogo. Eu acho que o Cruzeiro vem pra ser campeão esse ano da Série B, acho que o Cruzeiro começou bem. Eu acho que o Vasco vai sofrer, mas vai subir, e o Botafogo eu não tenho certeza. Eu acho que o Botafogo tem uma grande chance de ficar lá. Inclusive, meio de tabela, assim. E o que acontece com esses 3 cai um alerta pra qualquer clube do Brasil, cara. Menos o Bragantino, porque, né? O Bragantino sabe com que trabalha, não se deixa conta. É um clube de empresa, né? É o que dá certo. Não é nem questão de ser o clube da Red Bull, a questão é do projeto que eles estão montando. Fazer propaganda grátis, cara. Fazer propaganda grátis, porra. E aproveitando aí pra falar do Red Bull, né, cara, que foi uma grande surpresa até, porque todo mundo tava até hypando no começo do campeonato, que ia brigar pra Libertadores, que não sei o que, mas o elenco do Bragantino era muito fraco. Eu achei que brigaria pra cair até o final do campeonato e surpreendeu muito, principalmente por causa depois da chegada do Barbieri, que técnico muito diferenciado que é o Barbieri, né, cara, conseguiu extrair de um time que pra mim não é grandes coisas. O Red Bull manteve uma boa base aí da Série B, mas começando pelo gol, que pra mim deve ser o pior goleiro dos 20 aí da Série A, que é o Cleiton. Que goleiro ruim. Na zaga tinha o Liger, que também eu acho muito fraco, o Liger. O Léo Ortiz até foi bem. Tem alguns cara, tem o Fabrício Bruno, cara, que é bom zagueiro também. O Fabrício Bruno virou titular durante a temporada, bom zagueiro. Quebrou o galho, cara, mas... O Edmar fez a boa temporada, cara. Mano, o Edmar fez gol de vitória, não lembro contra quem, cara. Foi no finzinho do campeonato já. Ele era horrível, cara. O Edmar era horrível, mano, no São Paulo. O nosso querido Abel, que é torcedor do Cruzeiro, deve lembrar bem do Edmar jogando lá, mostrando seu talento. Mas mesmo tendo uma defesa bem fraca, até por causa do goleiro, né? Porque, pelo amor de Deus, tanto de ponto que o Bragantino perdeu por causa do Cleiton, o ataque é muito bom. Você já começa ali com os volantes, que o Raul, que volante, que jogou no Vasco, sempre foi um cara muito regular. Tecnicamente eu acho ele fraco, até hoje, porque dá muita canelada, mas tá em todo lugar do campo, cara, defensivamente, taticamente, grande volante nesses quesitos. E o Ricardo Reiller também, que cresceu, que não esperava tanto a crescência do Ricardo Reiller. E o Claudinho, pelo amor de Deus, cara, o Claudinho não vem pro Leipzig. Dispensa comentário, né, galera? É o melhor do campeonato, gente. É o melhor do campeonato. Simplesmente. Ainda tem o Arthur, que não fez um campeonato ou um grande campeonato, mas jogou bem também o Arthur. O Elinho, que querendo ou não, fez suas boas partidas. O Bragantino ressuscitou o Elinho, cara. O Elinho, nossa senhora. Tem o Ítalo também, que é bom centroavante, cara. Boa lembrança. Tem o Hurtado também, que não teve tantas chances, mas meteu uns golzinhos aí. Fez até um gol de falta contra o Vasco. Fernando Miguel e seus golpes de vista. Fernando Miguel é o Martin Silva brasileiro, cara. Os dois são os reis do golpe de vista. Se o Fernando Miguel fosse estrangeiro, ele ainda era babado igual o Martin Silva era, porque a torcida vascaína adora um jogador que habla. Porque, pelo amor de Deus, cara, o Martin Silva foi muito bom goleiro, porque os goleiros do Vasco, o Vasco foi rebaixado em 2013 extremamente por causa de goleiro, que eram 3 goleiros horríveis: Alessandro, Diogo Silva e Michel Alves. O Vasco foi rebaixado porque não tinha goleiro, exatamente isso. Todos os 3 entregaram no mínimo uns 20 pontos, cara. O Vasco ia ficar em 11º, se eu não me engano, se não perdesse tanto ponto por causa de goleiro. Fizeram a simulação dessa parada. Grande Vasco. Mano, eu me lembro de uma falha que foi do Michel Alves. O cara tava com a bola na mão, a bola escapou pra dentro do gol, mano. Nossa, velho. Pelo menos o Botafogo com isso não sofre, cara.
Em compensação, Tinha um- o resto do time, só Jesus. Cara, tem um time rebaixado que eu queria dar um destaque, que é o Goiás. Que Goiás a gente deu como rebaixado no primeiro turno, tava lá embaixo. E o Goiás é uma baita arrancada, tava brigando até pela última rodada, assim, acho que empatou com o Bragantino. Que arrancada do Goiás, é uma perspectiva do Goiás aí pra Série B, quem sabe já bota aí voltar. Esse time do Goiás me lembrou o Vasco de 2015. A equipe, primeiro turno foi uma coisa horrível, coisa trágica. Aí no segundo turno, com algumas contratações pontuais, conseguiu crescer na tabela com um treinador novo também, se eu não estou enganado. E foi até a última rodada brigando para se salvar, mas acabou não conseguindo. Mas o trabalho Goiás, cara, que tem um jogador muito promissor, que é o Miguel Silveira, se eu não me engano. Acho que é Silveira no sobrenome dele. Que é um volante muito novo e muito bom de bola. Acho que provavelmente vai ir pra algum time da Série A. Se ficar no Goiás, é grande reforço. Eu não sei, velho. Acho que não é isso não, cara. É Figueira, sei lá. Fluminense. Não sei, velho. É Miguel o nome do cara, volante. É Miguel Figueira. Foi talvez a grande surpresa da equipe do Goiás na temporada. Né? E logo vai estar num clube melhor. Só não vale pagar 40 milhões no cara igual o Palmeiras fez no Eric. Nem o Real Madrid pagaria 40 milhões. Vocês perderam pro time de Várzea! O Palmeiras tem que acabar. O Palmeiras foi humilhado! Tem que renascer a instituição. Aqui a gente já deu uma mapeada no campeonato brasileiro. Eu gostaria de perguntar para vocês então, quem é a grande surpresa do campeonato entre jogadores? Bom, pra mim, cara, a surpresa, eu botei o Renato Kaiser, que foi chutado do Vasco por ter empréstimos muito ruins. Foi pro Cruzeiro, não jogou nada no Cruzeiro e renasceu aí no Atlético Goianiense, né, cara? Fez uma boa temporada, até que foi pro Atlético Paranaense, que também fez uma boa temporada. E engraçado que, se eu não me engano, acho que 70% ou 80% dos gols dele foram fora de casa. É um cara que cabeceia muito bem, centroavante de área. Muito bom jogador, cara. Surpresa aí pra mim do campeonato. Cara, eu coloquei o artilheiro, cara, porque o Luciano, cara. Que esperar o que o Luciano fez essa temporada aí era louco. Tinha que ser. Só se o cara fosse louco, né? Desde o começo, ele chegou no São Paulo já fazendo gols e foi até o final. Muito regular, faz gol de qualquer jeito, é muito bom o Luciano. Parabéns, Corinthians, por deixar o Luciano embora pro Alavés. pro Leganês. Foi pro Leganês. Mas recebeu dinheiro por isso, veja pelo lado bom. Ganhou R$1 milhão. Nossa. 1 milhão? Sério que foi só isso? Nem Deve ter sido isso, cara. Negociações o Corinthians, irmão. irmão. Cara, eu coloquei de surpresa, inclusive, seguindo na parada do Renato Kaiser, eu coloquei o Zé Roberto do Atlético Goianiense, porque, vamos combinar, o cara foi contratado de freelancer pelo Mirassol pra jogar o mata-mata, fez 2 gols no São Paulo, foi contratado pelo Atlético Fudeu com o Goianiense São Paulo. e fez um puta campeonato, cara. Mas o Zé Roberto, bizarro. eu lembro dele no São Bento, ele era bom no São Bento. Na Série B, eu acho, pra ter nos gols. Não, literalmente o cara foi contratado de freelancer, cara. Não é nem piada, cara. Entendeu? O cara foi contratado só pra encerrar ali o. Irmão, tem uma chuteira? Vem jogar o Paulistão aqui pra nós. Foi isso aí que foi o Zé Roberto Mirassol. Exato. E o pior é que deu certo, cara. Então, por conta da história e do que ele conseguiu fazer, eu coloquei ele como grande surpresa. Mas se a gente for colocar todos os jogadores como todos, acho que não tem nem discussão. Acho que o Claudinho mesmo seria a grande surpresa, mas é discussão para outras categorias. Tem vários, né, cara? Tem vários, dá pra citar vários. Já que falamos de surpresa entre jogadores, vamos falar de times, então. Para vocês, surpresa entre as equipes do Campeonato Brasileiro. Surpresa positiva. Pra mim é até fácil, Fluminense, cara. Eu nunca esperava o Fluminense terminar em quinto, cara. Seleção do Flu. Eu botava o Fluminense pra ficar, se bobeasse, pra brigar pra não cair, cara. Não, eu colocaria o Fluminense pra cair, cara. Porque eu não colocava fé nesse time. Botei o Fluminense também como surpresa, cara. Grande campeonato. Eu mando um abraço. Eu não vou colocar o Fluminense porque vocês já citaram eles. Eu vou colocar, nesse caso, o Atlético Paranaense, que mais uma vez terminou na parte de cima da tabela, mesmo com ele um podre de ruim, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tô impressionado que todo ano os caras vão bem e os caras fazem um maluco nada a ver se destacar. Tipo,
O Vitinho, Marcelo Cirino. Marcelo Cirino, nossa. Aí no Rony outro ano Rústico. foi o Rony. Mano, o Rony tava escondido lá na China, Japão, sei lá. O cara fez gol de título. Rony. O Pablo, velho. Pablo, nossa, o Pablo. Meu Deus. O Wellington volante, cara. O Wellington estão falando dele ir pro Fluminense agora. Fizeram o Wellington se tornar um bom jogador, cara. Isso que me impressionou. Fora os Vai ser achados, né, cara? Fora os achados, Bruno Guimarães, Renan Lodi. boas vendas. E o Atlético não faz nenhuma loucura no mercado, cara. Você não vê o Atlético gastando, sei lá, 10 milhões num jogador. A única grande contratação do Atlético que eu lembro recentemente foi o Marco Rubio. E o Renato Kaiser agora. Não, o Marco Rubio foi por empréstimo, cara. A maior mas foi contratação, uma grande contratação, financeiramente falando, foi o Abner. Abner Vinícius, se eu não tô enganado, no lateral esquerdo. O Abner veio do Muito Real bom. Madrid, né? Não, tem dois Abner. O Abner que veio do Real Madrid, que é o perna de pau, ruim pra caralho. E o Abner que Verdade. veio da Ponte. O Abner que veio da Ponte, Verdade. que é o Abner Vinícius, que foi 10 milhões, uma parada assim. Contratação mais cara da história do Atlético. Não sei se o Renato Kaiser passou. Enfim, já que falamos de surpresa, então vamos para as decepções. Decepções entre jogadores, primeiro do Campeonato Brasileiro. É com vocês. Como já citei, eu coloquei o Honda. Como decepção, eu coloquei um jogador que foi bem, foi campeão, mas acho que deixou muito a desejar, cara, porque é um centroavante de elite, um dos melhores da América, que tem potencial pra jogar na Europa, mesmo que tenha ido mal na Europa na primeira passagem, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou o Gabi, como ele quer ser chamado agora, que ele fez 14 gols no campeonato, só que 6 foram de pênalti, nada contra pênalti, primeiramente. Mas vamos lá, 8 gols de bola rolando. Ele perdeu 20 grandes chances, cara, com bola rolando no campeonato. É muita grande chance perdida. Ok, o Gabigol perde muito gol, mas o Gabigol fez 25 gols no ano retrasado. O Gabigol teve 3 lesões durante a temporada, né? Também, só que, cara, e eu esperava um pouquinho mais. Fora o Rogério Ceni, que teve uma época que ele ficou toda hora trocando o Gabigol pelo Pedro, cara. O Gabigol não ficou 7 jogos seguidos sendo substituído, se eu não tô enganado. Eu não coloco o Gabigol como decepção, não, cara. Eu fiquei decepcionado porque eu esperava mais. Eu esperava que o Gabigol fosse artilheiro de novo. Considerando a expectativa, lesões, realmente cara. é decepcionante o campeonato do Gabriel. Acho que ele perdeu uns 2 meses de campeonato, cara. Se não fosse as lesões, ele ia ser artilheiro tranquilo. O problema de tudo foi perder muita chance, cara. Ele perdeu muito gol. No ano passado ele perdia gol, mas ele não inflava tanto o número dele com gol de pênalti, tá ligado? Ele fazia gol de cabeça, fazia gol de perna direita. E nesse O Gabriel foi só acho de que nem perna batia esquerda o mesmo. pênalti. Acho que ele nem batia pênalti ainda no Flamengo no ano passado. Acho que batia, sim. Acho que batia. Acho que era ele. O Flamengo Revezava, fazia acho. pouco. Acho que o Bruno Henrique bateu alguns também. O Flamengo fazia pouco gol de pênalti ano passado também, então ajuda a explicar o desempenho do Gabriel essa temporada. Cara, entre jogadores, cara, eu vou falar no Brasileirão, Rony. Não na temporada, porque, como puderam ver, Copa do Brasil, Libertadores, o Rony jogou muito, mas no Brasileirão, o cara... Se fosse mata-mata, o Rony era o melhor atacante do campeonato, cara. Exatamente. Mas como é pontos corridos, parece que o cara começa a tropeçar na bola. É tipo o Mbappé em jogo decisivo da Champions, cara. É a mesma coisa, o cara começa a errar umas coisas sem sentido, cara. Vou deixar uma missão rosa pro Luan e pro Jô, né? O Luan já vinha mal desde o Paulista, cara. Então, Mas a gente, eu ainda acredito no Luan porque ainda tem uns pequenos... Assim, lampejos de genialidade. De vez em quando, assim, tipo aquele gol contra o Fortaleza... aquela sequência boa que ele fez de 3, 4 bons jogos, mas difícil, né? Mas eu acredito em ninguém. Eu também espero que o Luan consiga se reencontrar, cara. Ele quando quer jogar é um excelente atleta. Pior que eu acho, assim, eu acho que ele quer, cara, mas que ele busca jogo, ele tenta. Não vai, sabe? Tipo, ele tá com a moral abalada, cara. Eu posso usar Pode ser. outro exemplo como isso, o Vitinho. O Vitinho busca jogo, apesar de errar bastante, porque ele já tá com a parte mental toda prejudicada, cara. Muita crítica em cima e não tá conseguindo lidar com isso. Agora, o Jô tá velho, cara. O Jô. Nossa. Não é que ele tá velho, é que ele tá gordo.
Os dois, velho. E o Jô nunca foi um primor técnico assim, tá ligado? E ainda pensa. Mano, se você comparar o Jô de 2017, que foi o artilheiro e O cara era um esquema Com que era o Jô- montado pra ele. 2020, 2021, você nota uma diferença absurda. Não tô falando do time jogar pra ele. Eu tô falando da movimentação do próprio estilo do jogo. O jogo conseguia arrancar, o jogo conseguia ganhar jogadas da defesa. Esse ano o jogo não consegue, simplesmente. O cara tenta correr, o cara tropeça, o zagueiro que tá lá no meio campo chega antes dele chutar pro gol, cara, é bizarro. Cara, e tem assim. Eles estão muita decisão errada, cara. Ele sai com a bola, tipo, na intermediária e volta pra defesa porque ele quer participar do jogo. Foda, velho. Agora, vamos avançar. Decepções entre as equipes no Campeonato Brasileiro. Fiquem à vontade para citar, depois eu complemento. Pra mim não tem outro. Atlético Mineiro, que era pra ter sido campeão. Porque eu necessito 7 reforços. Pelo amor de Deus, cara. Os caras contrataram pra Necessito caralho, 7 velho. reforços, mas... Os caras contrataram muito, velho. Pelo amor de Deus, era pra ter ganho o campeonato. Tudo bem, o Flamengo tem um timaço, e o Ceará é 4. Mas a temporada do Flamengo não foi boa. Todo mundo sabe disso. E o Galo perdeu ponto. Perdeu pro Botafogo, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fortaleza, se eu não me engano, perdeu pro Sport. Porra, cara, não tem como. O Atlético perdeu o campeonato pra ele mesmo. Eu vou te falar. Se fosse qualquer outro treinador no lugar do Sampaoli, o Atlético tinha ganhado esse campeonato, cara. Na moral. O Sampaoli é muito superestimado, apesar de ter futebol bonito, 3 zagueiros, isso e aquilo. Aquele ponto que todo torcedor caia, né? A mesma coisa com os fãs do Fernando Diniz. A equipe do nada apagava, parava de jogar e não tinha reação, simplesmente. Seja dentro do campo, os jogadores, quanto o treinador, que só fazia merda, com todo respeito. Minha decepção, eu já falei, é o Botafogo. Cara, pra mim, a grande decepção do campeonato, não por ter ido mal, mas pelo que construiu durante o caminho, pelo que terminou São Paulo. Cara, o São Paulo chegou a ter 10 pontos, se não me engano, de diferença pro segundo 7. lugar. 7? Então, uma puta margem, os caras perderam isso no Mas chegou estalar a de ter dedos, 10 pro cara. Flamengo. Chegou a ter 10 pro Flamengo. Então, os caras chegaram a ter 10 de diferença do Flamengo, e o Flamengo terminou quase 10 de diferença do São Paulo, cara. Realmente... A minha impressão que eu tenho com o São Paulo é que faltou perna. Acho que faltou elenco, sabe? Que como o time não como tava o Diniz rendendo. falou, esses perninhos, caralho. Pro Diniz, o time dele não tá rendendo, ele olha pro banco, o que ele tem? O Pablo. A única opção boa que o São Paulo tem no banco é o Tietê, cara. De resto, cara, o Tietê... Não, se o Thiago Volpe for expulso, joga o Tietê no gol. Meu amigo, se o Tietê for a melhor opção, é por isso que o São Paulo tá na merda, que o Tietê é um sem sangue do caramba, velho. O Tietê não marca ninguém, o Tietê não dá um pique, velho. Realmente o Tietê é um perninho do caralho, como diz o eu acho que o Tietê fez uns jogos bons, cara. Que jogo contra o Galo que o São Paulo venceu, acho que 3-0, né? Que até o Toró fez gol. O Tietê fez um baita jogo, velho. Cara, eu vou te falar, sei, cara. o Tietê é um jogador ok. Ele é bastante prestativo. Se você botar ele de goleiro, ele joga. Se botar de centroavante, ele joga. Só que o erro é acreditar que ele vai ser a solução de todo e qualquer problema do São Paulo. É muito fraco, cara. O banco do São Paulo é pior que o do Corinthians, cara. Você tem noção. Vou te falar, eu acho que, apesar do São Paulo ter usado bastante a base, você viu o Igor Gomes, você viu o Toró jogando de vez em quando, você viu o Gabriel Sara, o Diego Costa, Luan. Entendeu? O Luan, boa lembrança. O Lisieiro ainda tá no São Paulo? Nunca mais O vi. Lisieiro, ele tá machucado de novo, pra variar. Meu Deus, esse cara lesiona, fica 6 meses fora. O cara é o Marco Reus, velho. É bom volante o Lisieiro. É que você se machuca, bom, mano. não, excelente volante, só que ele é de vidro. Ponto. Se o Lisieiro tivesse um físico minimamente ok,
seria talvez top 5 volante do Campeonato Brasileiro, cara, porque ele é muito bom passador, muito bom marcando, desarmando e tem boa chegada no ataque. É um volante completo. Foi uma falta e Mas é tanto isso aí, pro São cara. Paulo. O São Paulo caiu por causa disso, cara. O Diniz olhava pro banco, preciso de um centroavante de área, tem o Pablo. Preciso de um cara de velocidade, o Toró. Foda, né? Eu acho, como eu ia terminar, não sei se eu cheguei a falar. Eu acho que o que faltou pro Diniz foi apelar ainda mais pra base, cara. Afinal, nesses últimos anos, a base foi o que salvou o São Paulo. Apesar de ter vários nomes ali. Desculpa, Eu acho tem que o Hernanes também. Tem o Hernanes. Acho que faltou mais jogadores jovens da própria base para compor o elenco principal, entendeu? Você vê, já tem jogador subindo aí esse ano. Eu esqueci o nome do maluco, o Gringo que subiu da base. Muito bom jogador. Galeano. O Galeano, muito bom jogador, cara. Jogou bem ontem contra o Botafogo. Então, se ele já tivesse subido na temporada passada, com certeza já seria uma opção a mais e provavelmente o São Paulo talvez arrancasse mais alguns pontinhos. Que ficar dependendo de Toró e Pablo, pelo amor de Deus, cara. Gonzaga Carneiro, Trellis. É o banco de São Paulo, cara, isso aí. Já que avançamos decepção, surpresas e tal, eu queria saber de vocês. Qual a seleção do Campeonato Brasileiro? Então vamos começar pelo goleiro, então. Para vocês, quem foi o goleiro do Brasileirão? Tem vários nomes, né, cara? Foi o Everton, foi eleito. Tem o Lomba. Tem vários. O Volpe foi muito bem. Mas O Luan sacanagem, Poli. bicho, o Lomba não dá não, pelo amor de Deus, cara. O Lomba não O dá. Volpe não. Cara, você já viu os números do Lomba, cara? Eu coloquei um cara que não só Não, é bom goleiro. o Lomba vai, o Volpe não, pelo amor de Deus. Eu coloquei o goleiro aqui que além dele ser bom goleiro, além dele ajudar o time dele a ficar alto na tabela, ficou em 11º, eu acho. Não era esperado, botei o Jean. Que ainda, eu achei um otário, não gosto dele, mas jogou pra caralho. Fazer o que, né, cara? Fez gol de falta, jogou demais o Jean, e pra mim pode ser qualquer goleiro, pode ser vários, tá? Botei o melhor goleiro da América, que fez uma grande Libertadores, fez uma grande Copa do Brasil, fez um grande Brasileirão. O Everton, que não é aquele goleiro plástico, ele não vai dar 300 pontos no jogo, mas é um cara que tem um posicionamento absurdo, cara. O Everton, merecidamente, aí ganhou o prêmio e que goleiro, cara, que homem maravilhoso. O cara fez a temporada da vida. Cara, ele é muito subestimado pelas Olimpíadas, que muita gente falou que ele é superestimado, porque não era nada demais, ganhou... exatamente, e vai mostrando aí que é um goleiraço, cara. E salvou o Palmeiras de tomar goleadas no Mundial. Eu vou te falar, realmente. Eu acho que o Everton desde lá é muito subestimado. Por quê? Se você for olhar a zaga da seleção olímpica, acho que era Rodrigo Caio e Marquinhos. Os dois são dois cotocos na zaga. Os dois deviam ser volante de ofício, improvisado, cara. Porque nenhum deles tem estatura. O time brasileiro... Mas o Marquinhos se posiciona, hein? Do jeito que o Marquinhos se posiciona. Sim, cara, mas se você for olhar, a Alemanha tinha um monte de zagueiro alto. Tinha o Klosterman, que ainda era lateral, tinha o Sully, os Petersen, jogador muito bom no alto, cara. E foi assim que eles fizeram o gol. Se não fosse por isso, o Brasil não teria nem precisado de prorrogação, pênalti, nada disso, cara. Pra mim, eu vou concordar com o Kelvin, goleiro Everton. Pra mim, acho que dispensa comentários o que ele fez nessa temporada em todas as competições. Vamos avançando aqui, lateral direita, talvez a competição mais difícil por conta do nível baixo das opções. Para, até é fácil. Mano, pelo amor de Deus, cara, a seleção Fagner, tava o Isla de lateral direito, pelo amor de Deus, cara. Bom campeonato do Isla também, mas o Fagner, você é louco. Não, um campeonato razoável. É o Fagner, é o Fagner, né? Eu concordo, eu acho que é o Fagner não por ele ter sido muito bom, cara, porque acho que ele foi bom pra caralho, cara. Não, calma. Comparado aos outros campeonatos que o Fagner fez, foi abaixo. Porém, parece que os outros caíram no mesmo nível. Então, acho que o Fagner é a opção mais justa mesmo. Mano, é o Fagner, assim, disparado, velho. Fagner jogou com o Ramiro. Fagner jogou com o Everaldo. Com, sei lá, mais quem? Com o Léo Natel. Léo Pastel. Ali,
Pelo amor de Deus, cara. O Matheus campeonato Vidal, do Fagner foi excelente. Ramiro. O campeonato do Fagner. O Fagner carregou o Corinthians no primeiro turno absurdamente. Todas as jogadas boas do Corinthians eram do lado do Fagner, porque o lateral esquerdo era o. Quem era o lateral esquerdo do Corinthians no primeiro Sid turno? Clayton. Isso. O Sid Clay, gordo, igual uma baleia. O Sid Clay foi muito mal, cara. O Fagner, assim, é disparado o Fagner, o melhor lateral do campeonato. Cara, assistência, gol, participação. E o cara é um monstro, cara. O cara é um monstro. Então vamos avançar para a dupla de zaga. Talvez seja a disputa mais difícil, né? Tivemos vários bons zagueiros nesse campeonato. Quero saber de vocês quem são os dois zagueiros da seleção do campeonato. Um acho que vai ser unânime, que é o Gustavo Gomes. Que zagueiro, hein, cara? Joga demais, baita campeonato. E o outro é um cara que eu acho muito subestimado, que muito pouco se fala dele, mas é o Lucas Claro. Baita campeonato o Lucas Claro, cara. Na zaga do Fluminense. Cara, o Lucas Claro, tipo, os caras falavam que ele tinha nível de Série C até no início do Brasileirão, tá ligado? O cara tava, sabe Deus onde. Aí o cara voltou e o cara talvez seja o melhor zagueiro desse campeonato, cara. Incrível desempenho. Eu também vou concordar com você, Lucas Claro e Gustavo Gomes. Só não tem muita discussão. Kelvin? Mas claro, grande temporada dele aí, que pra mim, no Curitiba, era um dos piores zagueiros do Brasil. Do nada virou muito bom. E eu não botei o Gustavo Gomes, cara, porque eu acho que é o melhor zagueiro da América hoje. Mas no Brasileirão, só no Brasileirão, eu acho que tem que botar um dos zagueiros do Atlético Paranaense. Eu acho que tanto faz seja o Pedro Henrique ou o Thiago Heleno, que foi a segunda melhor defesa do campeonato e merece essa menção aí. Tanto faz, ou o Pedro Henrique ou o Thiago Heleno, muito, muito boa zaga do Atlético Paranaense. Outra menção honrosa vai ser inclusive na lateral esquerda, que eu falei mais cedo, do Abner, que seria uma boa opção. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas inclusive para vocês, quem é o lateral esquerdo do campeonato? Eu coloquei um dos jogadores mais influentes do Flamengo pra mim. Felipe Luiz, cara, que muita gente fala que é uma merda na defesa e eu discordo totalmente, cara. O Felipe Luiz tem um tempo de bola absurdo. No 1 contra 1 é muito difícil passar do Felipe Luiz, cara. Ele tem o problema, sim, de velocidade, de voltar em contra-ataque, que ele realmente é lento, já chegou a idade. Nunca foi um lateral veloz, mas no 1 contra 1, cara, você passar do Felipe Luiz é difícil. Tanto no alto também, na bola aérea, o Felipe Luiz é muito bom. E você pode ver, o Felipe Luiz é o jogador com mais passes no Flamengo, com uma média absurda de acerto. Toda jogada começa nele. E é um dos pilares desde do Jorge Jesus, cara. O Felipe Luiz é muito bom, cara, absurdo. Eu fiquei entre o Felipe Luiz, o Reinaldo, que fez um belo campeonato, cara. O Reinaldo, pode falar que não, mas o Reinaldo fez um baita campeonato. E eu escolhi o Arana, cara. Que o Arana, acho que mais pelo primeiro turno aí do Arana. O segundo ele deu umas falhas ali, mas ele melhorou, cara. Na defesa, ele era muito fraco no Corinthians. E ele melhorou, apesar de ter tido algumas falhas, como eu falei, mas ele melhorou bastante na defesa, não comprometeu. Eu boto o Arana como lateral esquerdo, mas pode ser o Reinaldo também, o Felipe Luiz tá tranquilo, mas eu escolhi o Arana. Cara, se for por regularidade entre esses três no campeonato todo, Felipe Luiz. Porque Reinaldo e o Arana tiveram mais destaque no primeiro turno. No segundo, eles deram uma sumidinha mesmo, que ainda contribuíssem bastante. Mas... desculpa, menção honrosa também Fábio Santos, tá? Menção honrosa Fábio Santos. Mas é justo. Mas nesse caso, cara, eu vou ficar com o Abner mesmo. Acho que o Atlético merece a menção honrosa de algum lateral, de algum defensor na seleção do campeonato. E entre os defensores, ele para mim foi o melhor, o mais influente nas duas áreas do campo, tanto no ataque quanto na defesa. Por mais que talvez como um todo talvez ele não tenha sido o melhor, mas para ser justo, então eu citei ele aqui como minha escolha. Volante, vamos fazer o quê? 4-3-3, 4-4-2, vamos conseguir qual? 4-2. Eu botei 4-4-2. Ok, vamos seguir a base da seleção do campeonato, também foi 4-4-2. Volantes são 2, podem comentar aí vocês. No meu time eu roubei, botei um volante 3-6, foda-se. Queridão. Pro meu volante, eu fiquei muito na dúvida entre o Gerson e o Daniel Alves, porque o Daniel Alves fez um baita campeonato. Ele fala muito mal dele pelo salário que ele ganha, pela postura que ele tem. Mas por pouquinho, pelo título do Flamengo também, coloquei o Gerson.
Eu botei 3,6, cara, porque eu não consegui tirar o Vina, cara. Eu não consegui tirar o Vina pra botar o Daniel Alves. Baita campeonato do Vina. Acho que ainda precisa se provar em time grande e vai jogar mais um temporada no Ceará, né? Botei o Arrascaeta também, que apesar de ficar um tempo machucado, que jogador o Arrascaeta. E aí eu fecho meio com o Claudinho, que é o melhor do campeonato, sem falar muito, né? Dispensa apresentações. Aí ficou Gerson, Arrascaeta, Claudinho e Vina. A minha escalação, cara, eu botei um time jogável. Botei 2 volantes e 2 meias ofensivos. Os 2 volantes, pra mim, os 2 melhores volantes unanimamente do campeonato. Edenilson e Gerson. Que temporada do Edenilson. Os 2 volantes eu botei Edenilson e o Gerson, que grande temporada dos dois. O Gerson, meu amigo, o Gerson é muito bom. Ele só não vai ter chance na seleção, porque eu acho que tem muitos jogadores bons pra posição dele, mas mesmo assim, uma eliminatóriazinha dá pra levar o Gerson ainda, dar uma testada nele. E os 2 meias ofensivos, cara, eu botei o Claudinho, que pra mim é o segundo melhor jogador do campeonato. E o outro eu botei o Vina. Eu não botei o Arrascaeta porque ele fez um campeonato meio irregular, mesmo tendo feito um campeonato muito bom no final. Achei ele meio irregular aí no começo, até por causa da lesão também. Então eu botei o Vina, que foi mais regular, e o Ceará, que foi até uma surpresa no campeonato aí. E então aí, Edenilson, Gerson, Claudinho e Vina. Quanto aos volantes, eu vou de Edenilson e Gerson, acho que não tem muita contestação. Eu discordo totalmente do Daniel Alves estar na disputa, não é nem questão de salário, enfim, que isso aí é questão extra-campo. Eu acho que o próprio desempenho dele, acho que dentro do campo, às vezes, ele é muito displicente, cara. Os números do Daniel Alves são absurdos, cara. Sim, cara, mas às vezes o comportamento, o que ele faz dentro do campo vai além dos números, entendeu? Dá uma raiva, às vezes, a displicência dele, os passes errados que ele faz, decisões que ele toma, assim. Sei lá, cara. Eu peguei um pouco de raiva dele no meio campo. E o Edenilson fez a temporada da vida dele, cara. O cara jogando de lateral, meio campo, ponta. O cara jogou o campo inteiro e jogou muito. Já o Gerson, vocês já citaram aí. Cara, na parte ofensiva, eu tô muito em dúvida ainda. Eu não colocaria o Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta talvez fosse a quarta ou quinta opção. Eu tenho o Claudinho, acho que é unânime. Aí eu fico em dúvida entre o Vina, o Patrick e o Rafael Veiga, que foram 3 jogadores que tiveram um campeonato brasileiro incrivelmente bons, cara. Pode começar o Patrick, cara. O Patrick jogou muito também. E não acho absurdo ele entrar aí na seleção. O Patrick é muito bom também. O meio campo tá muito disputado, as vagas. São apenas duas vagas O pra Edenilson. 5. O Patrick e o Edenilson tem a cara do Corinthians. O Edenilson literalmente tem a cara do Corinthians. Cara, eu acho que eu vou com o Patrick, cara. Acho que eu vou com o Patrick mesmo, cara. Não desmerecendo o Vina, nem o Rafael Veiga, pelo amor de Deus, são jogadores incríveis, mas acho que até por questão da campanha do Inter, da influência que o Patrick tem no jogo, acho que ele merece ser citado aqui, cara. E para fechar agora, os atacantes, jogadores. Para vocês, quem são os 2 atacantes do Campeonato Brasileiro? Eu acho que esse é o mais unânime possível e a CBF conseguiu cagar com isso, que é Luciano e Marinho. Eu não entendi o Gabigol na seleção. Jogou bem, mas, porra, pelo amor de Deus, cara. O Luciano ficar de fora é absurdo. Que isso, cara? O Luciano acabou com o campeonato, velho. Se não fosse o Luciano, São Paulo nem G4 pegava. Eu só corri o Gabigol pelo título do Flamengo e pelo quanto ele foi decisivo no final, mas foi muito, muita coisa, tá? Muita pouca coisa, tá ligado? Podia ser o Luciano aqui tranquilo, pode ser que amanhã se der um de 10 seja o Luciano, entendeu? Porque é muito pertinho, tá ligado? Mas escolhi o Gabigol, cara. Mas podia ser o Luciano também, cara, tá tranquilo. Mas o Marinho é unanimidade, né? O Marinho, que pra mim é o melhor jogador do campeonato, não é o Claudinho, porque o primeiro turno do Claudinho ele jogou de ponta, se eu não me engano, foi um pouquinho irregular. O Marinho jogou muito o campeonato inteiro. É que o Marinho, cara, o Santos priorizou a Libertadores, né, cara? Sim, o Marinho foi muito poupado no campeonato, perdeu quase 10 jogos, se eu não tô enganado, de ser poupado ou até por lesões pequenas, entendeu? O Claudinho jogou direto o campeonato todo. O Bragantino não tinha um motivo pra poupar, entendeu? Acho que por isso o Claudinho jogou 37 jogos, cara. Se eu não me engano. O Claudinho jogou praticamente todos os jogos, cara. Enfim,
Isso aí não se discute. Pra mim, o companheiro do Marinho, pra mim também é o Luciano, cara. Cara, eu acho que de todos os jogadores dessa lista, eu acho que o Luciano foi o mais influente dentro do seu time como um todo, cara. Porque, cara, esse time do São Paulo é muito meia boca, como a gente já falou, cara. Se você notar, olhar um jogo do São Paulo na própria época do Diniz, com o Luciano e sem o Luciano, cara, vocês vão notar uma enorme diferença no desempenho do Brenner, do Gabriel Sara, Daniel Alves, enfim. O Luciano é um facilitador, cara, além de ser um grande artilheiro. Então, acho que por isso eu colocaria ele no ataque. Fechamos os jogadores, então agora vamos para o treinador. Para vocês, quem é o treinador do Campeonato Brasileiro? Surpresa e melhor treinador é o Maurício Barbieri, que fez um grande campeonato aí, tirando o Bragantino aí da briga pelo rebaixamento e quase levando a Libertadores. Não levou a Libertadores porque o time é fraco. Infelizmente não tem um elenco para brigar lá em cima. Não que o Fluminense tenha um grande elenco, mas o que o Marcão... Eu também deixaria uma menção honrosa pro Marcão e pro Odair. Eu acho que tanto faz, seja Barbieri ou Marcão e Odair de melhor técnico. Pra mim tá bem servido aí. Vários, cara. É que difícil, porque os lá de cima, todo mundo trocou de técnico, né? O Flamengo, o Paulo, o Inter, o Fluminense. Aí eu pegou um pouquinho no coração também, peguei e coloquei o Mancini, cara, porque talvez seja a maior diferença de um time que, quando ele chega e quando acaba o campeonato. Quando ele brigava pra não cair, era certo que ia brigar pra não cair. E ele fez o Corinthians brigar por Libertadores, sério, cara. Depois que eles fizeram o Fluminense, foram poucas pessoas, tá? Mas tinha gente falando impossível brigar pro título, porque foi aquela época que o Inter e o São Paulo ninguém queria ser campeão. Aí coisa de 5x0 do Fluminense, ganha do São Paulo, o do Inter, faz um puto jogo quando ganha com 2 a menos. E eu botei o Mancini por isso, mas também pode ser o Bieri, pode até o Odair, cara, pode ser vários treinadores aí, eu botei o Mancini. A minha escolha, eu ainda tô em dúvida, cara, entre o Abel Braga e o Odair / Marcão, cara. Por quê? O Abel Braga vinha de uma sequência de trabalhos péssimos no Vasco, Flamengo. Ele vinha de uma sequência bem complicada, até no Cruzeiro, acabei de me lembrar aqui dele treinando lá. Enfim, o Abel Braga foi uma última cartada e o cara conseguiu renascer das cinzas, cara. O cara conseguiu fazer esse time do Inter ser talvez até melhor que era com o Kudê, conseguiu botar os jovens da base para jogar, para Praxedes, Heitor, o Caio Vidal, também colocou o Yuri Alberto do Santos para jogar e fizeram um campeonato, diria, irretocável. Uma pena que não conseguiu conquistar o título no fim, mas seria uma puta história para a carreira do Abel e para a história do Inter. Mas definitivamente acho que o Fluminense foi a grande surpresa, muito graças ao trabalho dos seus treinadores. Cara, o Odair parece que é um especialista em pontos corridos, cara. O Inter, quando subiu da Série B, acho que foi em 2018, que eles jogaram a Série A de volta, o Odair levou o time, acho que foi para terceiro lugar do campeonato. Os caras foram direto para fase de grupos. Entendeu? O time que acabou de subir da Série B, por mais que já tivesse uma estrutura, ninguém esperava um desempenho tão bom assim. E no Fluminense ele mais uma vez mostrou que é um excelente treinador, apesar do seu estilo às vezes meio retranqueiro. E o Marcão deu uma grande continuidade no trabalho, apesar de uns tropeços no início. O Fluminense poderia até pego uma vaga na fase de grupos, se não fosse talvez algum desses tropeços, mas foi um desempenho incrível. Acho que nesse caso eu acho que vou ficar com o Abel por conta do contexto da história. Um grande resumão do Brasileirão para vocês. Então é isso, ficamos por aqui mais uma vez. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. É uma honra ter vocês como nossos ouvintes. Nos sigam nas nossas redes sociais para não perder nenhuma notificação. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e no Twitter. No Instagram e Twitter é inglesão _depre.
No YouTube é Inglesão da Impressão, né? A gente posta vídeo toda semana, toda terça e sexta-feira, 8 horas da noite, em quase todas as plataformas, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Anchor. Também a gente posta no YouTube, como a gente já citou. Então, se você não tiver nenhum aplicativo de streaming assim, você pode ir direto no YouTube e ouvir, que lá você vai encontrar. Lembrando, sexta-feira teremos mais uma edição especial. A gente vai falar da Champions League. Vamos falar de Champions League, resumo dos jogos de ida e previsões para a volta. Também previsões para um possível encontro no mata-mata. Enfim, é isso. Pode deixar suas considerações finais pode deixar suas considerações finais para o nosso público, para a gente poder fechar aqui de vez. Obrigado a todo mundo que ouve nós e te peço de novo. Digam o que vocês acham da ideia do último podcast da temporada ser ao vivo. Mais um Brasileirão terminando aí, esperamos aí que volta logo, né? Porque o Brasileirão é bom demais, mesmo com o meu time na Série B. Que aí vai ser uma Série B legal também, espero que seja um ano mais tranquilo também esse ano por causa da pandemia, porque o Brasileirão sem torcida é um pouquinho broxante, né, cara? Podia ter mudado muita coisa. E é isso aí, valeu a todo mundo que ouviu até o final, tamo junto. Temporada que vem, os novos times da Série A, eu já esqueci de cabeça, só subiu o time B, Cuiabá, Chapecoense, América Mineiro e Juventude. Então, temos 4 novos times que prometem trazer ainda mais emoção para o campeonato da próxima temporada. Fiquem atentos. E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e valeu.